Tudo bom? Bom, a gente vai iniciar nosso esquema de videoaulas então com a matéria da embriologia do sistema nervoso. Quando a gente pensa em embriologia, a gente vai pensar na formação do embrião, então daquele primeiro formato de vida ali depois da fecundação, né, do espermatozoide. Quando a gente pensa em sistema nervoso como um todo, tanto central quanto periférico, ele é o primeiro sistema a começar a se diferenciar no embrião e o último a completar então o seu desenvolvimento. Se a gente for pensar no embrião, ele tem uma placa inicial, um tecido que é um pouco mais plano, que a gente vai chamar de placa neural. Pessoal, a placa neural então é esse tecido plano e ele tem 3 camadas: a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, tá bom? Então a ectoderma, ecto é mais externo, mesoderma tá mais no meio e endoderma ela é mais profunda, tá? Endo vem de dentro, tudo bem? Então, para formar o sistema nervoso como um todo, a ectoderma ela começa a afundar e aí ela vai formar primeiro o sulco neural, que é só um afundamentozinho, uma depressão. Anatomicamente, sempre que a gente falar de sulco, a gente vai pensar em depressão, tá bom? Então vai começar a formar essa depressãozinha, essa depressão vai aumentar até que ela vai formar a goteira neural, parece uma gota mesmo. Essa goteira neural, lembrando que, pessoal, se vocês olharem, ela é completamente formada pelo ectoderma, tá vendo? Simbolizado aqui em azul. Essa goteira neural, então, ela vai começar a afundar até se desprender da placa neural e vai formar, então, o tubo neural, que é esse mais redondo, esse maior, e menorzinho aqui, as cristas neurais. Então, quando essa goteira vai se desprender, quando ela solta, é como se respingasse ectoderma, tá? Então, esse volume principal vai formar o tubo neural e esse respingozinho lateral vai formar, então, as cristas neurais, que vocês podem ver aqui, que tem dos dois lados, tá? Pessoal, se tiver ruim de enxergar a imagem aqui no vídeo, vocês, por favor, abram a aula que tá no AVA, tá? Tem os slides, são exatamente esses slides que eu usei, então vocês conseguem lá acessar e de repente ver com um pouco mais de clareza, se for melhor para vocês. Então, como eu já falei, o folheto embrionário, né, aquela placa neural, vai ser formado então por essas 3 camadas que a gente falou: ectoderma, mesoderma e endoderma. E aí eles vão então originar as estruturas do nosso sistema nervoso. O tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central e as cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico. O que é isso? Pessoal, é importante a gente ter noção desse conceito. Quando eu penso em sistema nervoso central, eu vou pensar nas estruturas do sistema nervoso que estão mais protegidas, tá? Porque elas têm mais funções mais vitais. O que vocês têm de mais valioso, o que você tem de mais precioso, você guarda de forma mais protegida ou mais exposta? Mais protegida, né? O nosso sistema nervoso é a mesma coisa. Então, o que compõe o sistema nervoso central? É o encéfalo e as estruturas que o compõem, a gente vai falar delas agora, e a medula espinhal. O encéfalo, ele está todo protegido pelo nosso crânio, tudo bem? E a medula espinhal, ela está protegida pela nossa coluna vertebral. Então a medula passa entre as nossas vértebras. Eu vou mostrar para vocês depois um desenho que vai esclarecer bem isso, tá bom? Então, pessoal, lembrando que aquela visão que a gente estava do tubo neural, como aquela estrutura mais redonda, é como se a gente estivesse olhando ele dessa forma, tá? Então, mais redondo. A gente vai pegar esse tubo neural e vai colocar ele verticalizado, tá? E aí, ele verticalizado, a gente vai perceber diferentes dilatações, como eu tenho aqui. Então, o que são dilatações? São partes mais preenchidinhas, mais gordinhas, tá bom? Ele vai se dividir em 3 dilatações. Essas dilatações inicialmente são prosencéfalo, que é essa mais superior, o mesencéfalo, mesa do meio, tá? Então tá no meio, e o rumbencéfalo, que é a porção mais inferior do tubo neural. Tá joia? Pessoal, o mesencéfalo vai manter o nome dele até o final do nosso desenvolvimento. Então, todos nós temos ainda o mesencéfalo nesse formato, tá bom? Claro que de uma forma mais evoluída,
mas com o mesmo nome. Um dos fatores que dificulta demais o nosso estudo da neurologia são as nomenclaturas, que são muito diferentes, são nomes que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa nomenclatura, pessoal, vocês vão ter que sentar e vão ter que estudar para conseguir aprendê-las, tá? Tudo que vocês puderem interpretar a palavra vai facilitar muito a vida de vocês. Então, se vocês entenderem que ecto é mais externo e endo é mais interno, já facilitou muito, né? E derma, vamos pensar em tecido, tá? Percebam que todas essas nomenclaturas, elas terminam com encéfalo. Então, se preocupem no prefixo dela, no prosencéfalo, tá bom? No rombencéfalo, no mesencéfalo. Então, se preocupem com essa nomenclatura. Pessoal, então, o prosencéfalo, ele vai se desenvolver dando origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles já já. O mesencéfalo, como eu falei para vocês, permanece sendo mesencéfalo. E o rombencéfalo, ele vai dar origem, então, ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Como eu falei para vocês, tudo termina em céfalo, tá bom? Só vai mudar o início das palavras. Então, as vesículas primárias que a gente vai ter são aquelas que a gente já falou inicialmente, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. As secundárias, então, telencéfalo e diencéfalo, né, que é o que vai dar origem ao prosencéfalo. O mesencéfalo, que vai se manter, e o rombencéfalo, ele vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo, tá? Então, vesículas primárias, vesículas secundárias, tudo bem? Por último, pessoal, o telencéfalo e o diencéfalo, eles vão formar o cérebro. O mesencéfalo permanece mesencéfalo e o rombencéfalo, o metencéfalo e o mielencéfalo vão dar origem a cerebelo, ponte e bulbo, além da medula espinhal, tá? Então, pessoal, vou colocar um vídeo para vocês aqui que vai mostrar um pouquinho da formação do tubo neural. Então, aqui a gente tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Aqui o ectoderma, então, vai começar a formar essa placa neural, que vai formar o sulco, a goteira e, quando a goteira se desprender, o tubo, perdão, tá? Aqui, pessoal, é quantidade de dias da formação do bebê, né, de gestação, que vai acontecer cada uma das fases. Então, olha, levantou, sulco neural, goteira neural, tubo neural. Aqui, com 21 dias, então, o nosso embrião está dessa forma, com 31 ele já está dessa forma aqui. Tá joia, pessoal? Então, vamos pensar nessas estruturas. Se eu vou pensar no telencéfalo, como a gente falou, tele são estruturas mais superiores. Então, o telencéfalo é a parte mais superior do nosso encéfalo, aqui destacada, então, com um nudezinho, um bege, né? Então, todas essas estruturas destacadas aqui vão formar o telencéfalo. Um pouquinho abaixo dele, a gente vai ter o diencéfalo. Ele está aqui em vermelho, em azul, em verde. Deixa eu voltar e passar de novo para a gente conseguir visualizar a imagem. Aqui. Então, pessoal, aqui mais central, bem no miolinho do telencéfalo, a gente vai ter o diencéfalo. Mais posterior, eu tenho o cerebelo. E mais anterior, eu vou ter o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é composto pelo mesencéfalo. Pessoal, pensando nessa estrutura destacada em verde, tá? O mesencéfalo é esse pedacinho que está aqui acima da minha mão. Então, se vocês olharem, a primeira parte do tronco encefálico, ela é mais estreitinha, tá? Então, esse pedacinho aqui que está entre os meus dedos é o mesencéfalo. Abaixo dele, eu tenho a ponte, tá? A ponte tem essa dilatação grande aqui na frente, então a ponte. Logo abaixo da ponte, eu tenho, então, o bulbo, tudo bem? Lembrando que a continuação do bulbo, então, vai ser a medula. Então, o nosso crânio, ele vem até essa altura, daqui para baixo iniciam as nossas vértebras, então inicia também a nossa medula. Só para facilitar para vocês, pessoal, essa visão é de um encéfalo de alguém que está olhando para cá, tá? Então, de perfil. Vamos imaginar que você pegou esse encéfalo, cortou no meio e tirou
essa parte, tá? Então, o que você tá vendo aqui é bem o meio, tá? É como se pegasse o meu encéfalo mesmo, cortasse aqui e tira essa parte. Tudo bem? Acho que ficou fácil visualizar, né? O cerebelo, ele fica bem na região da nossa nuca, tá? A gente vai falar mais sobre essa região mais pra frente. Essa é uma imagem que eu gosto bastante, pessoal. Essa imagem, ela é bem didática, né? Então, tem tudo dividido bonitinho. Então, telencéfalo em vermelho, o diencéfalo em verde, né? Ambos juntos formam o cérebro. O tronco encefálico, então, formado pelo mesencéfalo, que ele tá um cinza, meio marrom. A ponte, perdão, que tá aqui em mostarda, né? Meio amarelo. E o bulbo aqui nesse roxo. E mais posterior, o cerebelo aqui no marrom, tá bom? Então, acho que essa imagem dá pra visualizar legal. Então, pessoal, antes a gente chamava tudo isso de cérebro, né? Popularmente falando, sempre era o cérebro. Hoje, então, a partir de hoje, vocês sabem que cérebro, ele é a parte mais apical do nosso sistema nervoso central, a parte mais do topo do nosso sistema nervoso central. Então, ele compreende telencéfalo e diencéfalo. A gente vai falar separadamente de cada uma dessas estruturas. E a medula espinhal. Pessoal, então aqui eu tenho o encéfalo. A partir daqui começam as minhas vértebras. Por dentro das minhas vértebras vai passar a medula espinhal. Então, se a gente olhar esse desenho, é um desenho que eu gosto bastante. Aqui, pessoal, nesse primeiro desenho, a gente tem num amarelinho, né, num begezinho, o que é central, e em azul, o que é sistema nervoso periférico. Dá para visualizar bem legal nessa imagem. Aqui no meio a gente tem a imagem de uma vértebra, tá? Essa vértebra mostra pra gente um canal bem no meio dela. É através desse canal que vai passar então a nossa medula, tá? Essa vértebra é como se ela fosse uma pessoa de costas pra gente. Essa protuberância óssea aqui é o processo espinhoso, que é aquela parte da coluna que quando a gente põe a mão, a gente sente esses ossinhos nas costas, tá? Então esse ossinho que a gente sente é o processo espinhoso. Então, pessoal, percebam que forma um arco ao redor da medula, tá? Fraturou esse arco, qualquer parte dele, eu posso ou não ter uma lesão medular, tá? E aqui, então, a separação dos segmentos. Então, assim como a coluna, a medula a gente vai separar numa porção mais cervical, torácica, lombar, sacral. E aqui embaixo a gente tem o cóccix, mas no cóccix já não passa mais a medula, tá? A medula vai até a parte sacral aqui, porção sacral. Pessoal, sobre a embriologia do sistema nervoso, esse é o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, por favor, entrem em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês. Vocês têm todos os meus contatos, e-mail, WhatsApp, enfim. Aqui está o meu e-mail para quem não tiver com acesso ao sistema, tiver qualquer dificuldade, tá? Então aqui está o e-mail. E pessoal, bons estudos!